nosso título é Avaliação de inoculante na compostagem de cama e instalação compost barn. Vou fazer uma breve introdução. O compost barn se trata de um sistema de confinamento alternativo para bovinos e leiteiros, onde as vacas têm uma ampla área de descanso. Essa área de descanso é chamada de cama. E essa cama ela é incorporada mecanicamente à urina e fezes dos animais, e ela pode ser incorporada tanto como no caso desse exemplo, como a enxada rotativa, que é um implemento próprio para isso, ou também com um subsolador ou uma grade. E um ponto de atenção é o tipo de material a ser empregado como cama. Esse material precisa ter uma alta relação de carbono, precisa ter propriedades como boa absorção de água, ser um material confortável para os animais deitarem e desse tipo. Falar um pouco sobre o processo de compostagem. Em uma pilha de compostagem, existem diversos grupos de micro-organismos, os que decompõem o substrato. E esses micro-organismos estão correlacionados com a temperatura, porque a temperatura é originada da respiração deles, e elas interferem entre si. E nessa pilha, temos que ficar atentos também com o teor de umidade, que a faixa ideal é de 40% a 60%. Caso tenha muita umidade, pode atrapalhar o desenvolvimento dos micro-organismos, pode atrapalhar na aeração. E ao fim desse processo de compostagem, sai um produto com muitos benefícios ao solo, sendo eles melhora na infiltração, aumento na CTC, disponibilização de nutrientes e tal. Falar um pouquinho sobre o sistema de compostagem. Atualmente, busca-se eficiência nesse processo, reduzindo a mão de obra, o tempo necessário, os custos com essa compostagem, e existem alguns tipos de sistemas. Nós optamos aqui pelo sistema de leiras revolvidas, que é um sistema bom, ele é montado em leiras, né, com material intercalado, ou seja, uma parte de material com fonte de carbono, parte como fonte de nitrogênio, e assim vai intercalando. E é importante atentarmos na construção dele para que ele não fique uma leira muito alta, para que ela possa compactar e atrapalhar também na aeração, e nem muito baixa, para que ao centro da leira ocorra o aumento da temperatura e faça realmente a compostagem. A altura ideal é de altura de 1,5 m. E para essa construção da leira, temos alguns equipamentos empregados, que normalmente o pessoal usa carregadeiras para montar as leiras, né, intercalar os materiais, e no nosso caso nós usamos uma concha frontal e um trator, que era o que tinha disponível lá na fazenda. E para fazer os processos de revirada, ela pode ser feita por meio dessas carregadeiras ou para frontal, né, que vai trocando a leira de lugar, ou também nesse sistema já existem implementos próprios, que é um implemento que anda sobre a leira. Isso tudo visando obter um composto curado, umidificado. Esse composto ele tem uma cor escura, ele não tem cheiro, tem um cheiro de bom olor, e ele está pronto para uso. E para isso, o pessoal busca aceleração no processo. E para essa aceleração é onde vem o caso dos micro-organismos, porque para se obter um composto curado, normalmente necessita de 120 a 140 dias. O pessoal tem usado esses inoculantes para tentar reduzir esse tempo.
Esses inoculantes eles são capazes de disponibilizar os nutrientes com base na decomposição. E é interessante usar diversas espécies nas leiras. Falar um pouco dos objetivos. Um dos nossos objetivos foi montar as leiras a partir dos materiais disponíveis para o produtor, ou seja, os materiais que ele encontra na fazenda para poder terminar esse processo de compostagem. E também avaliar o uso inoculante para ver se vai acelerar ou não o processo, acompanhar a temperatura desse experimento, avaliar o tempo necessário para a estabilização da relação carbono-nitrogênio e também avaliar se o uso deles disponibilizou ou não os nutrientes para as plantas. O local de experimento foi feito lá na Fazenda Angola, em Ingaí, e ele foi realizado entre os dias 3 de fevereiro e 23 de março. Como temos essa imagem ao lado, aqui está o galpão e o experimento foi montado nessa área verde, cerca de 400 metros da instalação. Aí, para a preparação do substrato, como fontes de nitrogênio, nós utilizamos a cama do compost, ela já estava no sistema há 1 ano e meio. Essa cama composta por maravalha, casca de café e serragem, além da urina e fezes dos animais. Essa cama foi retirada com o trator com a concha frontal e transportada em carretas. Outra fonte de nitrogênio que nós usamos foi o esterco bovino, que foi retirado de um monte onde é raspado os dejetos da pista de alimentação. Nós montamos 2 montes lá na área experimental como fonte de nitrogênio. E para fontes de carbono, nós utilizamos 3 fontes. Casca de café, nossa fazenda não é produtora de café, mas nós trocamos com uma fazenda vizinha em esterco. Então usamos essa casca de café, restos de silagem, restos de silagem que sobra em silo, alguma parte de silagem que perde naquela camada entre a lona, e também fizemos um pouco de silagem de capim-napier. Como vocês podem ver nessa última imagem, lá na área experimental estavam os montes enleirados, os montes empilhados ali. Aí, para a confecção dos tratamentos, nós montamos primeiro um tratamento com o material da cama do Compost Barn, chamado aqui de TCB, do nome Tratamento Compost Barn, que foi o seguinte: em conversa com alguns amigos que trabalham com compostagem, eles nos aconselharam a fazer de maneira prática uma relação de 3 partes de fontes de carbono para cada uma de nitrogênio. E a nossa medida foi justamente a caçamba do trator. Aí então nós colocamos uma caçamba de casca de café, uma de silagem de Napier, uma dos restos de silagem de milho para cada uma de cama do Compost Barn. Isso tudo formando um grande monte, que é o TCB. E no caso do esterco bovino, nós usamos as mesmas proporções, só substituímos o material do Compost Barn pelo esterco bovino. Esse monte foi denominado TEB, Tratamento de Esterco Bovino. Aí nessa construção da pilha, nós fomos colocando em camadas também, sempre rotacionando cada caçamba em um dos materiais. E aí, a partir daqueles 2 grandes montes, nós montamos 8 leiras, e cada leira foi considerada um tratamento, sendo constituído da seguinte forma: tratamento A, a sigla TA, foi o material da leira TEB e a adição de água potável. TB, material da leira TEB, adição de água potável e inoculante.
TC, material da leira TEB, é a adição de água residuária. E no TD, material da leira TEB e adição de água residuária e inoculante. Essa água residuária foi coletada como churumeira em um tanque de chorume mesmo, que vem da água da ordenha ali. E com o material com o tratamento do compost bar, nós montamos o TE, que é o material da leira TCB, adição de água potável, TF, material da leira TCB, adição de água potável e inoculante, TG, material da leira TCB e adição de água residuária, e o TH, material da leira TCB e adição de água residuária e o inoculante. Aqui nós podemos ver a montagem das 8 leiras. Tinha os 2 grandes montes aqui e a partir deles nós fomos montando. Aqui com as leiras já prontas, cada um tinha sua plaquinha por cima, e como eu comentei lá no começo, o interessante é que se monte essa leira com umidade próxima a 60% e proceda o experimento com umidade entre 40% e 60%. E como nós estávamos em um período muito chuvoso, as leiras permaneceram fechadas durante a noite por conta de chuvas, porque senão poderia exceder a nossa umidade. E aqui é no caso da inoculação, né, do uso dos inoculantes. Como vocês podem ver nessa primeira imagem, eu e o professor fomos inoculando a leira a cada caçambada do trator, visando que o inoculante entre em contato com todo o material. O inoculante fornecido pela empresa é recomendado na dosagem de 4 litros por tonelada. Aí nós estimamos a densidade, o volume da leira, para saber qual dosagem usar. No caso, nossas leiras estavam dando em torno de 3 toneladas, então nós usamos 12 litros de inoculante diluído em água para obter melhor espalhamento. Falar um pouco do manejo das leiras e coleta dos dados. A temperatura interna da leira foi coletada diariamente por meio de um sensor de espeto. Ela foi coletada em uma camada de 0 a 15 centímetros, que é o tamanho do espeto do termômetro. E após isso eu fazia um buraco e colocava mais uma vez o termômetro, medindo de uma camada de 15 a 30 centímetros mais ou menos, visando ver a temperatura interna da leira. E cuja essa temperatura passe dos 65 graus, era feita uma revirada da leira, que caso ela passe 65 graus, ela pode prejudicar os micro-organismos. E nessa segunda foto aqui, foi feita no momento da primeira revirada, ela ocorreu mais ou menos uns 7 dias depois, e é importante comentar também que essa revirada, ela tem que ter uma maneira de se fazer, porque o interessante é que todo o material da leira passe pelo interior dela, que é onde realmente ocorre a compostagem. Aí nós fazíamos de maneira que primeiro a gente pegava a parte que estava por fora, colocava no meio da pia, e a parte que estava no meio nós colocávamos por cima. Isso foi bom também, que já foi dando mais uma misturada no material. E as coletas de amostra foram realizadas a cada 5 dias e foram enviadas lá para o laboratório de Viçosa, de análise de solo, Laboratório de Análise de Solo de Viçosa. Eu coletei por monte, né, por leira, algumas análises simples, fiz uma composta, dei uma misturada e coletei cada amostra. Essas amostras foram coletadas também em uma profundidade de 0 a 15 e de 15 a 30. E os resultados foram montados a partir da média delas. Essas coletas foram enviadas a cada 5 dias,
mas como alguns dos dias davam do sábado e domingo, aí acabou ficando para segunda. Falar um pouco agora do resultado da discussão. Houve diferença significativa ao nível de 95% de confiança para as seguintes variáveis analisadas: o teor de nitrogênio, teor de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, zinco, ferro, cobre, boro, sódio, teor de carbono orgânico e temperatura média das leiras. Temperatura média das leiras para tratamento durante o experimento. A temperatura máxima foi de 66,1 graus para o tratamento H aos 3 dias. Lembrando que essa temperatura foi coletada em 4 pontos por leira e foi feita uma média dela para chegar a esses valores. Nós podemos observar que a temperatura foi reduzindo ao longo do experimento. Ela teve um outro pico de temperatura também, que foi novamente realizado a virada da leira. Aqui no gráfico ela não está se expressando até os 65%, porque esse gráfico foi de uma média entre as duas camadas. Aí a temperatura mínima foi de 43 graus para o tratamento D aqui aos 48 dias. E segundo o Vital et al., as temperaturas mais elevadas nos primeiros dias após a montagem da leira é um indicativo que há atividade de bactérias e fungos. E ele comparou também que em temperatura média ele obteve em outro experimento temperaturas entre 63 e 39 graus, que foram os valores próximos encontrados nesse trabalho. E agora eu vou falar um pouco da análise gráfica dos macronutrientes. Aqui nós temos os gráficos dos macronutrientes, falando qual que é o nutriente em questão aqui no cantinho. Podemos ver de maneira geral que, ao decorrer da compostagem, houve um certo incremento nesses nutrientes, certo? Tanto aqui no nitrogênio, quanto o fósforo, potássio, enxofre, o teor de magnésio e o teor de cálcio. E alguns deles, dando uma comparada entre a 7ª semana ou rodada de amostras e a 9ª. E sobre os micronutrientes, também teve um certo incremento no teor deles, e esses gráficos foram montados em ppm, partes por milhão. Tanto o valor de boro, quanto de cobre, o manganês, zinco e o ferro. E o teor de sódio, nas amostras, podemos ver que houve 2 grupos. Foi um grupo para os tratamentos com o esterco bovino e um grupo com os maiores níveis para o tratamento com o compost burn. E até no do esterco bovino aqui ao final foi bem parecido o resultado. Falar um pouco sobre o pH também. Esse pH elevado nas primeiras semanas indica que teve uma elevada proporção de N no nosso substrato, porque o ideal era que se começasse essa compostagem com uma relação de carbono e nitrogênio por volta de 30:1. Mas, como nossas fontes não tiveram tanta porcentagem de carbono, acabou que nossa relação começou um pouco mais baixa, certo? E ele também houve no caso do pH, houve um decréscimo, que é o parceiro do experimento, né? E Rachicha, ele obteve um dos seus experimentos, e ele comentou que o pH do composto maduro deve estar entre 6 e 8,5. E são valores encontrados nesse trabalho.
certo? Até aqui ele estava nessa faixa. Não sei se a passar das semanas poderia diminuir ainda mais esse pH. O teor de carbono orgânico, ele teve um certo decréscimo também, saindo aqui de uma relação de quase uns 20% até uns 13%, 15%. E em outros trabalhos, como no caso desse do Sunato, ele encontrou valores de carbono orgânico inicial de 21 e o final após 147 dias de 19,46. Aí pode ser por conta de que montou a compostagem dele com outros materiais também, né? E como eu tinha comentado, agora eu vou falar um pouquinho da relação CN, que é a relação carbono e nitrogênio. A nossa relação começou um pouco baixa, né, por volta daqui dos seus 13:1, mas ocorreu sim a compostagem, porque podemos ver que aqui na 9ª semana já houve uma boa diminuição dessa relação. Porém, nada muito expressivo em relação com e sem o uso de inoculante, certo? Eles vieram a estabilizar mais mesmo, foi aqui na 9ª semana. E o Zhu, em 2017, observou que a relação inicial de 20:1 foi benéfica para a compostagem. Voltando àquela questão lá, que recomenda-se começar uma compostagem com 30:1 de relação. Aí, para que nós conseguimos uma relação maior, tínhamos que ter usado fontes com mais carbono, no caso de uma maravalha ou uma serragem mesmo. Falar um pouco também sobre a umidade relativa e a umidade em estufa. Eu falar aqui na umidade em estufa, que o indicado é começar com em torno de 60%, né? Que realmente foi feito, e o trabalho se manteve bem nessa relação entre os 40% e 60%. E aqui é o gráfico da umidade relativa. Podemos ver que em certo ponto, que onde a umidade da estufa deu um pouco mais baixa, pode ser que tenha alguma relação com um pico dessa relação de umidade relativa mais baixa, certo? E na instrução normativa, determina que o fertilizante orgânico deve apresentar o máximo de umidade de 50%. E os valores encontrados nesse trabalho ficaram nessa faixa, ficaram entre uns 30% e 50%. O que novamente mostra o sucesso na compostagem realizada aqui. E de conclusão, nós podemos falar que o tratamento E, que é constituído pelo material do monte do tratamento com compost barn e água potável, alcançou as maiores temperaturas durante a compostagem, apresentou a maior liberação de macro e micronutrientes. Esse fato pode ser justificado, pois o alcance de maiores temperaturas é indispensável na liberação dos macro e micronutrientes na forma orgânica. Esse tratamento teve os teores de 2,1% de N, isso de liberação, né? 0,5 de fósforo, 3,2 de potássio e 0,9 de cálcio, além de 0,6 de magnésio. E dos micros, 3,9 ppm de boro, 48 ppm de cobre, 166,4 ppm de zinco, 0,4 de sódio, e a relação CN foi de 7,1:1. E o teor de carbono orgânico de 13,1, além da umidade de 36,2 e pH de 8,5. Esse pH ficando dentro da faixa ideal. E com isso, concluímos que a aplicação do inoculante não proporcionou aceleração e maior liberação de nutrientes na compostagem no sistema compost barn.
esse trabalho foi feito com os procedimentos necessários, né? Só que, pelo que concluímos aqui, os inoculantes não fizeram, ou não proporcionou uma aceleração, né? Aí, eu citei algumas referências aqui, mas esse trabalho foi montado em cima da apresentação mesmo, do TCC. Aí as demais referências estão lá. Queria fazer uns agradecimentos também, primeiramente a Deus por sempre iluminar os meus passos e nunca me abandonar nessa caminhada. A Nossa Senhora Aparecida, que sempre intercedeu por mim nos momentos mais difíceis, a minha mãe Rosemary, meu pai Hélio, minha namorada Giovana, minhas avós por sempre me apoiarem em todos os momentos e por sempre lutar para que realizasse meus sonhos. A todos os meus familiares que sempre me apoiaram e me orientaram, ao meu orientador Flávio Damasceno por ensinamentos durante esse trabalho de minha graduação e toda a paciência aí também. A equipe de colaboradores da Fazenda Angola, por ter me ajudado lá na confecção das leiras, aos meus amigos de faculdade, o Marlon, Marco, Marcos, Thiago, João Marcos, Fernando, Luiz Henrique, Celso, Érico, Camila, Rafael e todos os outros que conheci durante a graduação, por sempre estar me apoiando nessa caminhada. A Universidade Federal de Lavras, que se tornou minha segunda casa e me deu a oportunidade de realizar esse sonho. E a todas as pessoas que, de maneira geral, estiveram comigo durante todo esse tempo. E vim por meio dessa agradecer, muito obrigado.